A paz do Senhor a todos. Quem fala com você é o seu irmão em Cristo, evangelista Beto Oliveira, e este é o seu canal Um Dedo de Reflexão. Meus amados, nessa tarde eu quero meditar com você acerca de 12 versículos que estão localizados no livro de Tiago, capítulo 3, do 1 até o 12. Vamos ver o que nos fala a palavra de Deus. Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que recebereis um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também os navios, que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. A língua, qual mundo de iniquidade, coloca dentro de nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal infreável que está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Não queira-se vocês mestres, porque sobre os mestres virá grandes juízos. Ou seja, o que o Tiago queria dizer é aquilo que Paulo fala lá em Coríntios. Ora, um corpo ele não pode ser todo olho, um corpo não pode ser todo mão, um corpo não pode ser todo ouvido. Então, uma igreja não é feita só de mestres. A igreja precisa do diácono, a igreja precisa do mestre, a igreja precisa do pastor, a igreja precisa daquela irmã que vai visitar, precisa daquele que cuida, porque nós somos um corpo, e no corpo não tem nenhum membro a qual você fala, olha, esse membro é insignificante. Muitas pessoas só vão dar a importância àquele membro que ela tem no corpo no dia que ela perde, mas que nós não venhamos ser assim. E Tiago então faz essa advertência, olha, não queiram muito de vocês ser mestres, porque sobre vocês irá o maior juízo. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Meus irmãos, nós acabamos de ler então 12 versículos iniciais do livro de Tiago, no capítulo 3, a qual fala a respeito da língua. Mas antes de nós falarmos especificamente dela, eu quero falar de um dom que Deus deu a nós. Muitas pessoas não têm esse dom de poder falar, de comunicar através do som. Então, por exemplo, no nosso país nós temos 2 idiomas, ou 2 línguas oficiais, melhor dizendo, que no caso é a língua portuguesa e a outra é a Libras, ou a língua de sinais. Mas para nós que podemos falar, né, emitir o som pela nossa voz, olha o presente que Deus nos deu. Muitas histórias antigas, lendas, por exemplo, elas foram transmitidas de forma oral. Até mesmo antes de Moisés começar a escrever a Bíblia, falar acerca da criação, essa história ela foi passada de modo oral, de pai para filho. É incumbência nossa de transmitir a palavra do Senhor. Ora, na antiga Israel, o sacerdote ele tinha a orientação de Deus para transmitir ao povo acerca das promessas e acerca das leis, passando as orientações, os profetas para trazer juízo e advertência sobre o povo. Os pais, ele tinha a missão de ensinar os seus filhos acerca de Deus. E nós, hoje, como os discípulos de Cristo, assim como os discípulos do Senhor, tiveram a incumbência de dar testemunho, de transmitir aquilo que Jesus ensinou, isso hoje cabe a nós.
E como eu estou passando essa mensagem para vocês? Através do canal do YouTube, mas utilizando a fala. Então perceba o presente maravilhoso que Deus te deu. Então, entrando agora no livro de Tiago, a gente vai ver o seguinte, que lá no versículo 1, Tiago começa a fazer uma advertência. Ora, meus irmãos, não sejais muito de vós mestres. Então, ele vai entrar nessa questão da língua. Ora, se o homem não falhar em palavras, ele é varão perfeito. E nós sabemos que só há uma pessoa perfeita, só houve uma pessoa perfeita que andou sobre essa terra, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, em algum momento, iremos falhar, mas nós temos que procurar a viver uma vida perfeita, procurar ser perfeito. Lembre quando Deus chamou Abraão e falou, anda na minha presença e ser perfeito. No caso aqui, meus irmãos, Tiago então vai falar, se alguém não tropeça no falar, ele é varão perfeito. Mas nós temos que pedir a orientação de Deus para que nós possamos ser o mais perfeito possível, sabendo que nós alcançaremos a perfeição no dia da redenção desse corpo, a qual vai ser transformado num corpo incorruptível. Tiago, então, ele vai citar dois elementos que talvez possa parecer insignificante a primeiro momento, mas ele é de grande importância. O primeiro, ele vai falar do freio, a qual é colocado no cavalo. O cavalo, vamos chamar de animal doméstico, é o maior animal doméstico que nós temos. Se o cavalo ele não for domado, ninguém consegue efetuar a monta nele. E para que haja essa dominação, tem que ser colocado no cavalo o freio. E Tiago fala que com esse freio controla-se todo o animal. Ou seja, se eu direcionar a minha rédea para a esquerda, o cavalo vai à esquerda. Se eu fizer também para a direita, ele vai para a direita. Se ele estiver correndo e eu der uma puxada para trás, ele freia. Se ele tiver parado e eu conduzir essa rédea para trás, ele recua. Então, Tiago vai falar então das embarcações, depende muito do vento. Mas independente se o barco é moderno ou se o barco é antigo, movido a vento ou a remo, o que dá a direção a ele? É o leme. É um pequeno instrumento que fica submerso, que a gente não vê. Ele vai direcionar o barco na direção que deve chegar. Mas o que é importante é que tanto o freio no cavalo como o leme no navio, ele não age sozinho. Para que esses instrumentos possam ter a sua ação efetiva, depende de um condutor. No cavalo, a gente pode falar de um cavaleiro, um amazonas, se tratando de hipismo, ou de um jockey, se tratando de corrida de cavalos. No navio, dependemos do timoneiro, aquele que vai direcionar o navio. Assim como nossa língua, Tiago deixa bem claro que o homem não é capaz por si só domar a língua. O que nós estamos falando vai depender muito de quem está sob o controle da língua. Ora, quem tem conduzido a sua vida? Quem é que tem controlado? São seus impulsos? É a vontade da carne? Se for esses que estão controlando o seu corpo, nós iremos tropeçar no nosso falar. Mas, se nós submetermos a vontade de Deus na ação do Espírito Santo e deixarmos que o Senhor Jesus conduza nossas palavras, que Ele direcione a nossa língua, então tornaremos varão perfeito, porque se Deus está no comando e eu só coloco esse pequeno instrumento à vontade do Senhor, o Senhor não me fará tropeçar em palavras. Então, meus queridos, perceba que todo homem ele tem que estar submisso a um dominador. O que tem dominado sua vida? É Cristo ou é o mundo? Quando a gente está dentro da igreja, quantos de nós já vimos muitas pessoas se desviando, sendo mortas espiritualmente, porque um irmão ou uma irmã fez o mau uso da língua? Pode ter certeza, meu querido, se você viu isso na sua congregação, essa pessoa a qual falou essas palavras, que produziu a queda desse irmão ou a morte espiritual, essa pessoa não estava sendo dirigida pelo Espírito de Deus. Porque quando nós somos dirigidos, a própria palavra nos diz, nós tornamos varão perfeito, não tropeçamos em palavras. Ora, foi com essa mesma língua que Deus deu ao homem a capacidade de domar
toda a criação. Todo o controle da criação estava sobre o homem. Assim hoje, como nós desenvolvemos a tecnologia, é permissão de Deus. É missão do homem dominar a terra, dominar a criação. Mas esse domínio que o homem exerce sobre a natureza deve glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu repito, meus queridos, como Tiago fala aqui no versículo 8, mas a língua nenhum homem pode domar. E ele está certíssimo nessa afirmação. Eu não tenho a capacidade por mim mesmo de domar a minha língua, mas ela será domada quando eu coloco esse pequeno membro a serviço de Deus, ou no controle de Deus. É interessante que Tiago vai comparar a nossa língua como uma fagulha que ele pode incendiar um bosque inteiro. Quando você vê catástrofe sendo provocado por queimada, muitas dessas queimadas é criado por um pequeno foco de fogo. É assim a língua daquela pessoa que não é controlada por Deus. Aonde ela fala, ela traz morte, ela traz destruição, ela devasta todo o ambiente. E nesse vídeo eu quero ressaltar, eu quero te advertir para que você não venha usar a língua dessa forma, mas que venha ser usada por Deus. Tiago vai dizer que na nossa língua pode conter veneno, trazer maldição sobre a vida da pessoa, inflamada pelo inferno. Misericórdia, meus queridos. Que a nossa língua não venha ser instrumento do inferno, mas venha ser instrumento do céu. E para finalizar, Tiago vai nos advertir que da mesma boca, da mesma fonte, não pode sair palavras que louvam a Deus e depois palavras que amaldiçoam o homem. O que tem sido da sua boca? Louvores ao Senhor? Palavra de edificação ao seu irmão que está passando por um momento difícil? Quantas famílias que não foram atingidas pelo Covid, que perderam seus membros, seus entes queridos por essa terrível doença? Você tem usado a sua língua, a sua boca para poder confortar essas pessoas? Para poder dizer que Cristo a ama, que Cristo salva, que Cristo quer transformar essas pessoas? Ou você tem usado a sua língua para trazer juízo? Sem que Deus tenha te dado essa autorização ou te dado essa incumbência. Não tem como, se a minha língua é controlada pelo Espírito de Deus, não tem como eu glorificar a Deus e amaldiçoar o homem. Lá em João capítulo 16 e 13, Jesus diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Percebam, meus queridos, que quando nós deixamos a nossa língua ser usada pelo Espírito Santo, ele vai anunciar aquilo que ele ouviu do Pai. Aquilo que foi anunciado a ele, ele anunciará através de nossa boca. Nessa tarde, eu quero aconselhar você, seja um instrumento na mão de Deus. Que a sua vida seja fonte de água doce, fonte que mata a sede. Já viu uma pessoa cercada de água morrer de sede? É uma pessoa que está naufragada no oceano. Ela está cercada por um mundo de água, mas essa água não é capaz de matar a sua sede porque é água salgada. Essa água, se a pessoa beber, vai desidratar o seu corpo. Mas eu quero que você seja uma fonte de água doce, a fonte de água da vida que se chama Jesus Cristo. Não deixe que esse membro, esse presente que Deus colocou em você, a língua, venha se tornar uma fagulha que incendeia um bosque. Que ela não venha se tornar um veneno mortal, um instrumento sendo influenciado pelo inferno, mas que ele seja instrumento de vida. Que com a sua boca você possa abençoar o seu irmão, você possa abençoar a sua casa, você possa abençoar o seu marido, o marido possa abençoar a sua esposa. Com essa sua língua você possa abençoar o seu trabalho, o seu ministério, o ministério dos teus irmãos. A Bíblia fala que nós somos conhecidos pelos frutos. Um pé de laranja, ela não precisa gritar para o mundo dizendo que ela é uma laranja.
O mundo sabe que o pé de laranja é um pé de laranja porque vê nela uma laranja. Assim como você vê um coqueiro, você não vai ter dúvida que é um bananal, porque nela não estará banana, nela estará coco. Assim também não preciso gritar para o mundo que eu sou crente, salvo em Cristo, porque o mundo verá em mim os frutos produzidos por mim. Vai ver o que sai da minha boca, se jorra água doce ou água salgada, água doce ou água amargosa. Mas eu oro a Deus, intercedo para que na sua vida e na minha saia palavras que edificam. Para finalizar, quero deixar aqui um versículo que está lá em Salmos 45, que diz assim: o meu coração transborda de boas palavras, dirijo os meus versos ao rei, a minha língua é qual pena de um hábil escriba ou escritor. Meus queridos, vai depender de você. O que você quer que a sua língua seja? Uma fagulha que incendeia todo o bosque? Ou uma pena habilidosa na mão de um bom escritor? O Espírito Santo é o escritor de nossas vidas. Que a minha e a sua língua seja uma pena ou uma caneta em suas mãos, para que ele possa habilmente escrever belas palavras através dela. Que Cristo Jesus os abençoe, tenha uma excelente semana e pense nisso.